This call is now being recorded. Boa tarde, primeiro ano. Aqui é nossa aula da semana de filosofia, ok? Eu já passei em algumas turmas, já até iniciei o tema dessa semana, e essa aula é para aqueles alunos que não estão indo à escola ainda, né? Por vários problemas, vários impedimentos. Então, vamos partir diretamente para o nosso caderno de apoio para que a gente possa começar a nossa aula. Então tá lá, vocês já estão aí vendo o nosso caderno de apoio. A trilha 10, que é esse tema nosso, o tema dessa trilha são argumentos sólidos. Né? Aí, aqui no ponto de encontro, ele fala a respeito de que na nossa última trilha, nós conhecemos o relativismo da verdade, onde os sofistas diziam que a verdade era relativa, porque o homem era a medida de todas as coisas. E hoje, e a partir de agora, eles nos convidam para pensar a respeito do cenário público atual. Né? Dizem, bom, aqui está dizendo que a argumentação é coisa séria, e é mesmo, e por isso a gente precisa saber diferenciar argumentos válidos e verdadeiros, coerentes, de argumentos falaciosos, ou seja, argumentos que não estão, que são bem construídos, porém não estão baseados na verdade, ou seja, não são sólidos, né? Eles tendem a, de certa forma, nos ludibriar. Aqui no Botando o Pé na Estrada, ele faz alguns questionamentos e pergunta se você já ouviu falar em falácia ou argumento falacioso. Né? Aí nós vamos conhecer, saber exatamente o que é falácia. Aqui no Lendo as Paisagens da Trilha, vocês deverão fazer a leitura desse texto, porque ele ajudará vocês a responderem a atividade da semana. Né? Então, o texto 1 chamado, o título é Esquema Monstro, Falácias Informais. E aí ele diz exatamente o que é uma falácia, as maneiras que a gente pode identificá-los no esquema monstro e tal. A falácia nada mais é do que um argumento, de certa forma até bem construído, porém, quando você se debruça nele, quando você para analisá-lo com calma, você vai perceber que tem algo errado ali, tá? Ele não está muito coerente, e aí você consegue identificar onde está o erro, tá bom? Nós temos aqui uma figura, né, que seria uma primeira sugestão de falácia, né? Esse tipo de falácia é chamado de argumento ad verecundiam, onde ele diz assim, bom, esse senhorzinho diz assim, como Nobel de Literatura, recomendo vinho tinto para tratamento de caspa. Ora, ele está fazendo uso da autoridade dele, como o ganhador de um prêmio Nobel de Literatura, para sugerir que as pessoas utilizem vinho tinto para o tratamento da caspa. Bom, esse argumento é falacioso? Ele não pode fazer uso da autoridade dele em outra área para sugerir um tratamento contra caspas, afinal de contas, o prêmio que ele ganhou é por ser um grande escritor e não por ser um médico dermatologista. Né? Aqui nós temos o esquema monstro, e aí eu vou me furtar de mostrar esse esquema monstro para vocês, para que eu possa mostrar para vocês as mesmas, as mesmas divisões de falácias mostrados no esquema monstro, porém eu fiz uma apresentação com exemplos. Então vamos lá? Aí, falácias. Tá? Então você pode ver ali fala um monte de coisas e o outro só enrolando. Falácias são argumentos que têm a pretensão de ser corretos e conclusivos, mas que, no entanto, possuem algum erro em sua estrutura ou seu conteúdo. Esse erro induz as pessoas a acreditarem, porém, esse erro é o que torna a falácia um argumento não verdadeiro. Aí nós temos os tipos, né? Fala-causa. A falácia fala, a falácia falsa causa é um tipo de falácia não formal e aparece em qualquer argumento que estabeleça uma relação de causa e efeito entre dois elementos, quando, na verdade, não existe esse tipo de relação entre eles. Então é como se eu tentasse estabelecer
relação entre dois elementos de causa e efeito, porém, na verdade, não, essa relação não existe. Do tipo, nas últimas Copas do Mundo de futebol, toda vez que o cantor Mick Jagger vestiu a camisa da seleção brasileira, ela foi derrotada. Portanto, para que a seleção brasileira seja campeã da Copa do Mundo, Mick Jagger deve parar de usar a camisa da seleção. Ora, aqui está sendo estabelecida uma relação de causa e efeito entre duas coisas que não tem nada a ver. Afinal de contas, a seleção brasileira perde porque não conseguiu vencer, não foi competente o bastante para vencer. E não porque tem um cantor de banda de rock sentado na arquibancada com uma camisa amarela da seleção. Então, foi estabelecida uma relação. Você vê a primeira vez, parece que isso é verdade, mas se você para analisar, você percebe que ela não tem relação nenhuma de uma coisa com a outra. Outro tipo de falácia é o argumentum ad hominem. Esse argumento consiste em você atacar a pessoa em vez de provar o erro da afirmação. Então eu pego o argumento de alguém, a fala de alguém, e ao invés de provar que aquele argumento não é verdadeiro ou está errado, eu ataco quem pronunciou o argumento, né, quem estabeleceu o argumento, às vezes até com acusações pessoais. Olha o exemplo. Imagine a opção, o cara está com um problema no motor de um carro, ele leva numa oficina e o chefe da oficina, o dono da oficina, chama um mecânico cabeludo para que dê uma olhada no motor do carro. O mecânico dá uma olhada lá, diz o que é, e aí o dono do carro simplesmente diz, um cara que não sabe nem pentear o cabelo e ainda com essa moita em cima da cabeça, vem falar de motor de carros? Quer dizer, ele está atacando o mecânico, utilizando argumentos que estão fora da ideia do uso do conserto do motor do carro, mas ele está atacando o cara por causa do cabelo dele, que é estranho, é diferente, sei lá o quê, e tentando diminuir, refutar o argumento de que o carro, o motor apresenta algum problema. Ele utiliza do cabelo do cara, do penteado, alguma coisa do tipo, para tentar rebater o argumento a respeito do motor do carro. Né? Isso é o argumento chamado argumentum ad hominem. As pessoas fazem muito isso, né? Então, por exemplo, vão a um consultório médico e o médico é jovem, bastante jovem, elas fazem um exame, quando ela não gosta de diagnóstico, ela pode dizer assim, esse menino também, esse médico é muito novinho, não deve saber de nada. Pô, então você deveria rebater o argumento de que você está ou não está com determinada doença baseado no que sente, do que deixa de sentir, e não na juventude do médico. Ou então na idade avançada, a gente fala, esse médico está muito velho, ele está gagá, é por isso que ele está achando que eu estou com tal doença. Né? Então você ataca a pessoa para tentar desmentir o argumento dela. Temos a falácia de falsa analogia, né? Ela ocorre quando a conclusão de um argumento depende de uma semelhança entre dois objetos que possuem diferenças relevantes, diferenças absurdas, diferenças grandes. Por exemplo, os empregados são como pregos. Assim como os pregos precisam ser atingidos na cabeça a fim de fazê-los funcionar. Assim deve ser feito com os empregados. Olha só como é que ele estabelece relação entre os empregados de uma empresa e pregos. O prego só funciona quando bate na cabeça. Empregado é do mesmo jeito. Se não bater na cabeça, ele não funciona. Então, estabeleceu uma relação que não tem nada a ver. Né? O prego, eu sei, inanimado, não tem vontade própria, bateu na cabeça dele, ele vai funcionar mesmo. Empregado de uma empresa já não é assim. Né? São pessoas. Então, aí a falácia aí está no fato de fazer uma comparação absurda. Temos a falácia argumentum ad verecundiam, que foi aquele lá do vinho tinto, né, mostrado. Então o cara faz uso da autoridade dele ou faz uso de um argumento de autoridade para tentar dizer que algo é verdadeiro ou correto. Temos aqui um outro exemplo que diz assim: o pastor Silas Malafaia afirmou que não existe evolução porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Então, é claro que Darwin estava errado. Então, assim, com esse argumento, com essa falácia, ele não tenta provar que Darwin estava errado por razões científicas, mas ele fez uso
da autoridade de um evangélico, de um pastor evangélico e da Bíblia, né, para dizer que Darwin estava errado. Bom, se vai dizer que Darwin estava errado, faça isso com argumentos que provem buracos, furos nas teorias dele. E não apenas fazendo uso da autoridade de alguém que disse, é mentira. Né? Argumento ad populum significa apelo ao povo, ou seja, você propõe que alguma coisa está certa porque a maioria do povo quer. Olha o exemplo que eu encontrei aí. Esse professor é ruim, visto que a maioria dos alunos foi mal na prova. Ora, por que os alunos foram mal na prova? Essa é a primeira coisa que tem que se descobrir. Talvez a prova não estivesse bem elaborada, talvez a prova estivesse apagada, talvez N coisas podem ter acontecido, e não porque o professor efetivamente seja ruim. Então aí eu estou utilizando o fato da maioria dos alunos ter ido mal na prova para classificar, não, para qualificar o professor. Ou estou usando a qualificação de ruim do professor para justificar a razão pela qual os alunos não foram bem na prova. Generalização apressada é outro tipo de falácia. É a tentativa de estabelecer uma regra através de exceções. Ou seja, eu pego uma exceção à regra e tento tornar aquilo uma exceção, eu pego uma exceção à regra e tento estabelecer que aquilo sim é a regra e não a exceção. Todos os taxistas são de direita, por exemplo. Ora, não é porque eu tenho um taxista que simpatiza pela política, pela direita na política, que significa que todos os taxistas sejam desse jeito. Então eu estou pegando uma exceção e tentando transformar em regra. Outro exemplo aqui: toda mulher é ruim de volante. Não é porque uma cometeu um erro ou uma é ruim de volante realmente que isso se aplica a todas. Entenderam? Essa generalização apressada é isso que faz. Ele pega uma exceção à regra e tenta transformar aquela exceção em regra. Falácia de cooptação é uma espécie de elogio na tentativa de convencimento. O argumentador delega autoridade ao interlocutor. Ou seja, você começa elogiando a pessoa para que ela para validar o seu argumento. Então eu digo, quem sou eu para ensinar o Padre Nosso ao vigário? Mas, ou seja, eu estou me colocando abaixo de você em relação ao conhecimento, estou tentando dizer que o seu conhecimento é muito maior do que o meu, mas, e aí é o ponto onde eu coloco o meu argumento, de certa forma obrigando as pessoas a acreditarem em mim, porque já que eu sei menos do que você e você é uma grande autoridade, meu argumento é verdadeiro, ok? Pergunta complexa. A pergunta complexa é aquela onde cabe um sim ou não, e, e a pessoa responde, e ao responder, ela se coloca em situação difícil. Nós temos um exemplo aqui que diz assim: o promotor diz ao réu, de que forma o senhor ocultou as provas? O réu responde, eu não as ocultei. Então o promotor, então o senhor admite que há provas. Ora, se ele não as ocultou, é porque elas existem. Né? O promotor não perguntou se elas existem, perguntou onde elas escondeu. Então, ele já está afirmando que elas existem. Como o réu respondeu que não as ocultou, ele pegou esse gancho para dizer, então você admite que existem provas. Um outro exemplo também, que está lá no texto, que está lá no texto do caderno de apoio de vocês, é algo do tipo, é uma pergunta do tipo, você bateria uma velhinha com uma barra de ferro? Você bateria numa velhinha com a barra de ferro? A pessoa diz sim. Bom, se você der a resposta sim, ela pode dizer, mas como? Como você tem coragem de bater numa velhinha utilizando uma barra de ferro? Aí você, poxa, não foi isso que eu imaginei. Mas e se você entender que a pergunta é, você bateria numa velhinha com uma barra de ferro, imaginando que a barra de ferro estaria na mão da velhinha, e você dissesse não? Aí ele poderia dizer, e se ela lhe atacar com a barra de ferro? E você pode pensar, mas como assim? Então, a pergunta é complexa. Ela dá a possibilidade de, dependendo da sua resposta, utilizar outros argumentos para conduzir uma conversa, certo? Falsa dicotomia.
A falácia de falsa dicotomia descreve uma situação em que dois pontos de vista alternativos, ou um outro, geralmente eles são opostos, eles são colocados como sendo as únicas opções que você tem, quando na realidade existem outras opções que não foram consideradas, né? Então, assim, em determinada situação, alguém diz, é agora ou nunca. Ou seja, se isso não ocorrer agora, não pode ocorrer mais. Né? Está errado. Isso é falso. Outra, outra, outro exemplo. Quem não está comigo é contra mim. Ou seja, eu estou dividindo as pessoas em duas partes. Né? Ou estão comigo, ou concordam comigo, ou estão contra mim. Também é uma falsa dicotomia. Porque realmente existem aqueles que concordam comigo, existem aqueles que discordam de mim, e existem aqueles que não concordam nem discordam. Né? Então, eu não posso generalizar, e porque uma pessoa diz, olha, eu não concordo com você, eu vou lá, então você está contra mim nessa situação. Não, ela pode discordar de mim sem efetivamente estar contra. Ela pode discordar da minha posição sem ser contra a minha pessoa. Aqui encerramos essa apresentação, e aí eu vou voltar lá para o caderno de apoio. Vai chegar aí para vocês. Isso. Bom, esse é o texto, né, do esquema monstro. Ele aqui tem todas aquelas definições, falsa causa, argumento ad hominem, generalização apressada, tá tudo aqui. Alguns têm até exemplo, tá? Alguns têm até exemplo. Aqui nós temos a tirinha da Mafalda, ok? Na qual ela também faz uso de um dos tipos de falácia. E aí, nas atividades, vocês deverão descobrir que argumento é esse. Aqui nós temos alguns questionamentos aos quais você pode ler e tentar responder em seu caderno para poder pensar melhor a respeito do assunto. E aí nós partimos aqui para o Explorando a Trilha. Nela nós temos o texto 2, as. Opa. Nós temos o texto 2, falácias. E aí eles ficam basicamente: falácias são argumentos que têm a pretensão de ser corretos e conclusivos, mas que, no entanto, possuem algum erro em sua estrutura ou seu conteúdo. E aí ele detalha mais a explicação a respeito do que é uma falácia. Também é importante que vocês leiam esse texto. Ele é um pouco grande. Aqui fala a respeito de falácias formais, tá? Veja só, ele entra aqui, falácias formais. Formais são erros que dizem respeito à forma de um raciocínio, independentemente do seu conteúdo, violando assim alguma regra formal das diversas que são tratadas no campo da lógica. Ou seja, uma falácia formal é aquela que ela, ela diverge, né, no campo da lógica. Ela viola alguma regra formal do campo da lógica. Por exemplo, Messi é craque. Cristiano Ronaldo é craque. Logo, Messi é Cristiano Ronaldo. E não é. Não são. Não é porque um é craque, não é porque o outro é craque que eles são a mesma pessoa. O exemplo acima é um tipo que chamamos de inferência lógica e pode ser logicamente apresentado da seguinte forma: A é igual a B, C é igual a B, então C é igual a A, e quando não é, ok? É possível perceber a falácia desta inferência apenas pela observação de sua forma, não importando qual o contexto, o tema ou os elementos que são tratados na argumentação. Nesse exemplo, a falácia encontrada na indicação de A, Messi, C, Cristiano Ronaldo, por meio de sua relação com B, craque. Ou seja, não é porque tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo são craques que Messi e Cristiano Ronaldo são o mesmo craque. São craques, porém diferentes. Aqui temos as falácias não formais, né? Elas diferem das formais. As falácias não formais são os erros de raciocínio em que é possível incorrer por falta de atenção, de cuidado, de conhecimento, por engano provocado ou por alguma ambiguidade da linguagem, ou ainda por uso de alguma argumentação maliciosa no que diz respeito ao tema tratado. Vamos ver os exemplos.
todos os prédios são plantas. Todas as plantas têm clorofila. Portanto, todos os prédios têm clorofila. Ora, não. Todos os prédios são plantas, porque a planta é a forma como você fala a respeito do desenho que vai original, que dá as medidas tal dos prédios. Uma planta não significa que seja um ser vivo. No outro argumento diz que todas as plantas têm clorofila. Bom, todas as plantas vivas têm clorofila. Então não é porque todo prédio tem planta e toda planta tem clorofila que os prédios têm clorofila, ok? Ele diz aqui, ó, pode-se ver que a forma acima está correta. Não possui falácia formal. Contudo, há no conteúdo da argumentação um engano provocado pelo duplo sentido da palavra planta. Pode significar tanto uma espécie de vegetal quanto um projeto de um determinado edifício, e, portanto, uma falácia não formal. As falácias não formais possuem uma quantidade considerável de classificações, que se acumulam no decorrer da história da lógica, de maneira a dificultar seu argumento em um único campo. Aristóteles as havia dividido em dois grupos, chamados pelos escolásticos de indictione, que quer dizer os de acordo com o modo de se expressar, e extra-dictionem, ou seja, aqueles que são independentes do modo de expressão. Estas somavam 13 diferentes classificações de falácia. Portanto, diversas variações das classificações de Aristóteles foram identificadas como falácias não formais. Certo? Aqui ele dá alguns exemplos de falácias não formais, né? Apesar dos problemas em se estabelecer um sistema geral das falácias não formais, pode-se recorrer àquela utilizada pelo lógico norte-americano Irving M. Copy, que em sua introdução à lógica as separou em dois grupos: falácias de relevância e falácias de ambiguidade. Alguns exemplos do primeiro caso são argumentum ad hominem, argumentum id ignorantia, né? A tradução está aí na frente, eu estou falando em latim, argumentum ad populum e argumentum ad verictum. No segundo caso, podemos elencar a falácia do equívoco, a anfibiologia, a falácia da composição e a falácia da ênfase. Bom, aqui agora ele põe algumas questões aqui para vocês poderem utilizar, tá? Na trilha sua, coloque a mão na massa. Eles pedem para que você reflita sobre as falácias no cenário público atual. O cenário público, basicamente, é o cenário político. E criar uma charge, eu não pedi para isso. Então, aqui nós temos alguém, né, um político, provavelmente, numa TV cheio de holofotes, câmeras, e ele diz assim: a maior prova de honestidade que posso dar nesse momento é dizer que continuarei sendo o político desonesto que sempre fui. Ou seja, ele diz que a prova de honestidade que ele pode dar é continuar sendo a mesma pessoa que ele sempre foi, desonesto. Isso é uma falácia, né? Ele está incorrendo aí num erro. Bom, numa trilha sua, coloque a mão na massa, algumas indicações de coisas para fazer no caderno e na proposta de intervenção também. Aqui agora eu vou parar essa apresentação e vou passar para o nosso roteiro. Ok? No nosso roteiro, aqui tem a ideia da semana, ok? Falando a respeito das falácias, né? Os tipos, esquemas, os textos, as figuras a serem lidas. E a tarefa da semana é uma tarefa só, mas é uma tarefa um pouco maior. Diz: pesquise exemplos de vários tipos de falácias existentes e leve para a sala. Lá nós vamos discutir. Na verdade, vocês vão me apresentar via Google Classroom. Eu vou selecionar algumas para que a gente possa discutir. E aí eu solicitei aqui, 7 exemplos de falácias. Pesquisem, vocês podem encontrar isso em livros de filosofia, vocês podem encontrar isso na internet. Então, pesquise
Por favor, não usem as falácias que já foram apresentadas aqui, né? E leve para a sala para que a gente possa discutir. Observação: você deve indicar qual é o tipo da falácia. Então, você vai pesquisar, colocar a falácia e vai dizer: olha, isso aqui é uma falácia. Isso aqui é uma falácia de falsa causa. Isso aqui é uma falácia de generalização apressada. Né? Apenas indicar qual é o tipo, ok? Bom, pessoal, com isso a gente fecha a nossa semana, tá certo? E qualquer dúvida de vocês em realização da tarefa, ela deve ir de hoje para amanhã para o Google Classroom. E eu estou falando isso, mas na hora que vocês ouvirem isso, ela já vai estar lá. E qualquer dúvida, basta que vocês me procurem via WhatsApp ou na escola mesmo, como eu estou lá todo dia, basta me procurar. Se eu não passar na sua sala, você me procure e a gente conversa, ok? Então, tchau, tchau e até qualquer hora dessa lá na escola. Bye, bye.